Bem-vindo a mais um episódio da série Vivendo o Sermão do Monte. Eu sou o Guilherme e hoje vamos meditar em Mateus 5, 1-2. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, Mateus 5, 1-2. O Sermão do Monte inicia com uma cena que revela muito sobre a autoridade e o propósito de Cristo como Mestre e Senhor. Esses versículos, apesar de introdutórios, têm significados profundos que preparam o terreno para o ensinamento revolucionário que Jesus está prestes a entregar. Aqui vemos como Cristo, o Rei e legislador divino, assumindo seu lugar para expor o coração da lei e as marcas essenciais dos cidadãos do reino dos céus. Jesus sobe aos montes para ensinar, evocando deliberadamente a figura de Moisés, que também subiu ao Monte Sinai para receber e transmitir a lei de Deus ao povo de Israel. Êxodo 19, 3. Ao fazer isso, Jesus se apresenta não apenas como um novo Moisés, mas como o próprio Deus, que entrega uma revelação final e superior. Dr. Martin Lloyd Jones destaca essa ligação ao afirmar que, enquanto Moisés recebeu a lei de Deus, Jesus a expôs e cumpriu, mostrando-se como o legislador encarnado. Calvino comenta que Cristo, ao subir ao monte e ensinar, não somente destaca a solenidade de sua missão, mas também a eternidade de suas palavras. Assim, a ação de Jesus no monte não é um mero detalhe geográfico, mas um símbolo teológico importante. Ele é o verdadeiro intérprete da lei divina, que agora revela o padrão de vida do reino. Jesus não veio para abolir a lei, mas para revelá-la em sua profundidade espiritual e prática, como ele deixa claro mais adiante em Mateus 5, 17 e 18. A postura de Jesus, ao sentar-se para ensinar, também carrega um grande significado. No contexto judaico, sentar-se era uma posição oficial de ensino, normalmente adotada por rabinos, ao exporem a lei aos seus discípulos. No entanto, enquanto os rabinos interpretavam a lei, Jesus ensina com autoridade própria. Em Mateus 7, 29, ao final do Sermão do Monte, observamos que ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa autoridade é a de quem não está apenas transmitindo uma interpretação da lei, mas de quem a dá e cumpre pessoalmente. Agostinho chama o Sermão do Monte de a perfeita regra da vida cristã, pois nele Jesus define não apenas o comportamento exterior, mas o coração regenerado que agrada a Deus. Esse ensino sentado também demonstra a relação íntima entre Jesus e seus discípulos. Cristo não está falando com a multidão de maneira superficial, mas assume uma posição que convida à proximidade e à receptividade. Ele se dirige diretamente àqueles que estão comprometidos com ele, oferecendo-lhes a essência do seu reino. Assim, ao sentar-se, Jesus prepara seus discípulos para um ensinamento profundo e transformador que só pode ser compreendido plenamente por aqueles que o seguem de coração. As respostas dos seus discípulos é também uma chave para compreender o significado desses versículos. Eles se aproximam de Jesus, indicando uma relação de comunhão e disposição para ouvir e obedecer. O termo discípulo significa literalmente aprendiz, e os discípulos se aproximam com a expectativa de receberem instrução de seu mestre. Nesse sentido, o Sermão do Monte é um chamado para aqueles que desejam viver em íntima comunhão com Cristo e aceitar seu padrão de vida e santidade. Esse aproximar-se ecoa as palavras de Salmo 73, 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Os discípulos estão próximos, prontos para receber não apenas o conhecimento, mas a vida que emana da palavra de Cristo. Matthew Henry destaca que aqueles que se aproximam de Cristo com coração humilde e desejoso de aprender serão aqueles que mais profundamente experimentarão a alegria e a paz do reino. Jesus, então, passa a ensiná-los. E o conteúdo de seu ensinamento é nada menos do que a descrição da ética do reino. Esse ensino reflete uma visão profundamente reformada da vida cristã. O reino de Deus não é conquistado pela justiça humana, mas pela graça que transforma o coração e nos conduz a viver segundo os padrões de Deus. Charles Spurgeon, comentando sobre essa introdução, ressalta que Cristo começa a doutrina do reino, revelando o caráter dos cidadãos do céu.
mostrando que o verdadeiro crente é aquele cujo coração foi regenerado pelo Espírito Santo. A centralidade da graça é fundamental aqui, pois somente por meio dela podemos viver de acordo com o Sermão do Monte. Como Paulo nos lembra em Efésios 2, 8-9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Jesus, ao ensinar no monte, está trazendo uma esperança de um reino eterno e justo, que não será abalado, pois ele está fundado na própria natureza de Deus. Os versículos iniciais de Mateus 5 não são apenas uma introdução ao sermão, mas uma pregação para uma vida de discipulado, comprometido e transformador. Eles revelam o caráter de Jesus como o novo legislador, o rei do reino dos céus, e nos desafiam a aproximarmos dele com humildade e fé. Como John Owen ensina, Cristo nos chama não a um cumprimento formal da lei, mas uma obediência que flui de um coração regenerado, onde o Espírito opera sua vontade. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Até a próxima!